é a terceira edição do Porto Coffee Week. O Porto Coffee Week é uma semana dedicada ao café, à cultura do café, à comunidade do café, que é aquilo que mais nos entusiasma, é a comunidade que se cria à volta desta bebida e que tem crescido cada vez mais no Porto. Nós vamos ter, para além deste workshop, este é o primeiro workshop, palestra, a acontecer esta semana, mas vai até domingo. Portanto, vamos ter eventos salteados em diferentes cafetarias durante os primeiros 3 dias e depois no fim de semana, que é quando eles já não têm as aulas, estamos na Alfândega do Porto, vai haver 2 campeonatos nacionais, vai haver palestras de manhã à noite sobre tudo o que há dentro do mundo do café, desde a hospitalidade até à torra do café, à análise sensorial, tudo. E para além disso tem provas de café limitadas, que é uma parte bastante interessante. Portanto, ao entrar, todo o café que conseguirem beber, podem beber. Portanto, tem uma chávena para beber tudo o que conseguirem. Por favor, ninguém fique lá com uma overdose, mas podem ficar de um dia para o outro. Portanto, vão lá, bebem, depois vão jantar, estão à noite, no dia seguinte de manhã estão lá. Depois fiz. O João é aluno aqui da escola, terminou agora, há pouco tempo, em março. E, para além disso, nós na realidade conhecemos-te aqui na escola. Foi aqui, não foi? Na foi primeira edição do Porto primeira Coffee edição Week. do evento. Portanto, isto é um full circle. É incrível. O João, depois do primeiro evento do Porto Coffee Week, já ganhou imensos prémios, sendo que o último e assim, o maior de todos foi agora em junho, em Copenhagen, que ganhou a Ario Brewers Cup, certo? Que é foi um campeonato mundial, portanto teve participantes de todo o mundo. Isto foi no World of Coffee, que é o grande evento de café a nível mundial. E portanto o João ganhou este ano, ficou em primeiro lugar, portanto é incrível. E vai agora participar no Brewers Cup, no sábado. Portanto, podem vir no sábado ao Porto Coffee Week na Alfândega para apoiar aqui o João no Brewers Cup. E eu vou deixar o João tratar. Boa sorte. Olá a todos, eu sou o João Totti e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre café. A ideia é que a primeira parte seja um pouquinho teórica, depois disso a gente vai fazer uma mini degustação de cafés, com 2 cafés diferentes, para vocês verem um pouquinho a diferença com base do que eu vou falar. Falar um pouco sobre mim. Antes, eu fui aluno aqui de GRB, a turma GRB A22. Terminei o curso tem pouco tempo e, além disso, tenho participado de alguns campeonatos de café desde então, e aquilo que no começo era somente um hobby, hoje em dia virou parte do meu trabalho e virou algo que eu continuo estudando e que eu estou sempre tentando encontrar maiores informações, conversando com amigos e dentro de uma comunidade sobre café. Primeiro, falar um pouquinho da história do café. Tem uma lenda muito famosa sobre como o café foi descoberto, e essa lenda data de mais ou menos o ano 675 depois de Cristo, onde numa região da Etiópia, bem próximo ao Iêmen, o pastor Caudi, ele percebeu que as suas cabras, elas mastigavam uma fruta vermelha e que depois daquilo elas ficavam bastante eufóricas e com muita energia. Então ele foi ver o que era aquilo, ele também comeu aquela semente e viu que ele conseguia uma certa energia até mais forte, uma energia maior com aquilo. Depois de um tempo, isso foi intensificando, outras pessoas também foram tendo acesso e conhecendo essas frutas, até que em algum momento, em um determinado mosteiro, os monges percebiam que se eles mastigassem isso também, eles tinham mais energia para ficar a noite inteira em orações. Teve um período que a igreja, por achar isso muito estranho, achava que era algo do demônio e acabou proibindo ou restringindo o uso do café. E mais ou menos nessa mesma época, uma coisa que eles percebiam foi que acabava que se eles fizessem uma infusão com as folhas e os frutos, aquilo era um pouco amargo. Então, dizem que eles acabaram jogando isso no fogo, tudo folhas e frutos, e que isso depois de queimado ficava com um aroma muito interessante, e que então eles começaram a fazer algumas infusões com essa bebida já, digamos assim, torrada. E que depois disso o sabor mudava completamente e que isso era muito melhor.
A primeira disseminação do café foi através dos árabes, principalmente na região de Meca. Lá, inclusive, foram os árabes que abriram a primeira cafeteria em 1475, em Constantinopla. O café chegou na Europa em mais ou menos 1615, 1616, primeiro através dos mercadores venezianos, e a primeira árvore de café chegou através do porto da Holanda em 1616. E desde então, o consumo global dessa bebida acabou aumentando cada vez mais. E em 1935, Francisco Illy criou a primeira máquina automática de expresso, ou seja, tudo que hoje a gente conhece como máquina de expresso, como a bebida expresso, foi originário dessa invenção do Francisco Illy da Itália. Falando rapidamente sobre a botânica do café, isso é algo que, para mim, me chama muita atenção. Eu sei que pode ser um pouquinho maçante. O gênero do café é o Coffea, e hoje aqui tem 3 espécies, só que no próximo tem até 4 fotos, porque hoje em dia você tem várias espécies de café. Muita gente fala, é só arábica e robusta, mas na verdade não. Você tem algumas outras espécies de café, e dentro de cada espécie você tem algumas variedades diferentes. E quando eu estou falando sobre café para alguém que não conhece, eu sempre dou o exemplo do vinho. Porque muita gente hoje ainda fala café é tudo igual. Não é, porque você tem várias variedades de cafés plantadas e produzidas em terroirs diferentes, com processamentos diferentes. E assim como o vinho, que aqui vocês têm algumas cadeiras mais específicas sobre, vocês vão ver que as castas de uvas e no final até o período de produção, se foi uma colheita tardia ou se foi... quando ela foi colhida, ela tinha um percentual de açúcar diferente, como isso vai impactar no resultado final da bebida. Essas são as 4 principais variedades: o arábica, o libérica, o robusta e o excelsa. Normalmente você encontra, e as que têm os melhores sabores, é o arábica e o robusta. O libérica é um pouco mais difícil de encontrar, mas com alguma pesquisa você encontra. Agora essa excelsa, essa já é muito mais rara. E também o sabor já não é tão bom quanto as outras. Falar um pouquinho da principal diferença do arábica e o robusta. Basicamente, o robusta ele tem quase o dobro de cafeína do que o arábica. Então, muitas vezes, se você, eu quero um café para acordar, o robusta ele vai ter mais cafeína. Tanto que em muitos blends comerciais a grande base é o robusta, porque é justamente para isso. Ele é mais encorpado, ele tem um sabor um pouco mais forte e ele também tem esse perfil com mais cafeína, além de ter preços um pouco mais baixos. Se você fizer uma análise no café, você também percebe que o café arábica ele tem 44 cromossomos, enquanto o robusta tem somente 22. Ou seja, isso vai dar uma complexidade muito maior no café arábica, onde é muito mais fácil para você encontrar acidez, sabores frutados, sabores florais e realmente um perfil que vai ter muito mais possibilidades para você experimentar em comparação com o robusta. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que o café arábica ele seja um pouco mais caro. Aqui nós temos um pouquinho sobre o processo de produção do café e toda a cadeia da fazenda, das fincas e afins, até a chávena final. Depois que o café é plantado, normalmente em cerca de 2 anos e meio ele começa a produzir, embora algumas varietais, o ideal é que somente depois de 5 anos ele vai estar no ápice da qualidade. Depois da colheita, ela pode ser feita de 2 maneiras, manual ou mecânica. Quando eu falo de café de especialidade, que é uma das coisas, que é um dos principais pontos dentro do café, que é sobre a qualidade do café,
Normalmente você vai ter muito mais colheitas manuais, porque a ideia é que você selecione realmente as melhores cerejas de café para garantir a melhor bebida final. Então, lógico, isso acaba refletindo no custo, que é muito mais caro do que quando você tem uma colheita mecanizada, onde você tem máquinas passando no cafeeiro e colhendo tudo aquilo, independente de se tem grãos verdes, grãos podres, folhas, até alguns pedaços da própria árvore que podem estar por ali. Depois da colheita é feito o processamento do café. Hoje em dia tem 3 tipos mais comuns de processamento, que é o processamento natural, que posteriormente ele muitas vezes vai ser fermentado, o processo lavado e o processo honey, onde no processo natural as cerejas, elas do jeito que elas estão, elas são depois colocadas para secar. No lavado, ele tem um contato com água para tirar a mucilagem do café. E no honey, que usa um pouco de cada uma desses processos. E cada um desses processos, desse tipo de processamento, vai fazer com que a bebida final tenha sabores diferentes. Dentro do natural e dos processados, hoje em dia, vários países produtores. A Colômbia é um desses países onde eles estão cada vez mais fazendo estudos sobre o processamento do café, porque a ideia é que você trate o grão em todas as etapas com a melhor qualidade possível para garantir o melhor resultado. Em algumas degustações de café, você inclusive consegue experimentar o mesmo grão com processamentos diferentes e com isso vocês percebem que o sabor altera completamente. Entre os maiores produtores de café, aqui eu coloquei os 5 maiores em ordem de tamanho de produção. O Brasil é o principal produtor de café, seguido pelo Vietnã. E aí só um adendo, o Brasil produz arábica e robusta, o Vietnã produz predominantemente robusta, seguido pela Colômbia, que tem mais arábica, Indonésia, que tem mais robusta, e Etiópia, que também, o berço do café, tem mais grãos arábicos. Agora falando um pouquinho o que é o café de especialidade, que é um termo muito usado, café de especialidade, café especial, specialty coffee. Basicamente, é um pouco sobre isso que eu comentei. Você tem todo um cuidado para poder produzir esse café. Ou seja, tudo vai ser extremamente controlado. Tem a SCA, que é a Specialty Coffee Association, que é um órgão mundial que ele tem alguns parâmetros para vários temas dentro do café, principalmente relacionado a café de especialidade. Então, você tem alguns parâmetros para poder dizer que o café ele é de especialidade. O principal deles é uma nota que você pode, em uma amostra de café verde, você avalia isso. E quem faz isso? Normalmente os Q Graders. Q Grader é um degustador profissional de café, ou seja, é uma certificação que você tira, e aí mais uma vez comparando com o mundo do vinho, mais ou menos como o W7, que é uma certificação que tem 3 níveis, que você pode tirar que é um diferencial no mundo do vinho. No café você tem o Q Grader, que é o degustador de café arábica. Além disso, você tem o R Grader, que é o degustador de robusta, onde basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você receber uma amostra de café aqui em Portugal, um outro Q Grader receber uma amostra de café no Brasil e um outro receber uma amostra de café no Japão, basicamente eles têm toda uma padronização de processos para poder avaliar e pontuar esse café. Aqui sobre a avaliação de café, ela tem normalmente quatro tipos de café. Isso tudo é feito com base avaliando uma amostra de café verde de 350 gramas. Então, você tem primeiro o café tradicional ou extra forte, que ela pode ter até 360 defeitos. Hoje em dia, quando eu comecei a tomar café, assim, na minha vida, eu gostava do café extra forte, porque para mim, é um café mais forte, ele vai ter mais cafeína, vai ter mais potência. Aos poucos, eu fui descobrindo que não, o café extra forte, ele tem uma torra
muito maior, ou seja, ele vai ser torrado por mais tempo, para conseguir esconder todos esses defeitos do café. Então aqui você pode encontrar muitas vezes pequenos pedaços de pau, frutos podres, frutos comidos por bicho, e tudo isso realmente impacta muito no perfil final do café. Depois disso, você tem o café superior, que ele pode ter até 86 defeitos, ou seja, aqui, e aí até para você fazer essa avaliação, tem toda uma tabela, tem toda uma metodologia muito mais complexa em relação ao tipo de defeito, a escala de, eu não lembro se vai de 1 a 4 ou de 1 a 5, e tudo isso é feito para realmente ter essa padronização de processo. Em cima disso, você tem o café gourmet, e acima do gourmet você tem o café especial. Basicamente, aqui você consegue avaliar o café de 0 a 100 pontos. Para ele ser considerado café de especialidade, ele tem que ter acima de 80 pontos e ele não pode ter alguns dos defeitos muito graves. Ou seja, pode ser um café incrível, mas ele não pode ter alguns grãos que estavam lá e que estão meio apodrecidos. Então, até numa maneira, já usando um pouco de estatística para isso, você tendo uma amostra de café é uma das maneiras mais precisas que você tem para fazer isso. Um pouquinho sobre a diferença entre o café extra forte tradicional e o café especial. A foto está um pouquinho clara, mas aqui vocês conseguem ver basicamente um pouco da diferença do grão verde. De um café comercial, que vai ser muitas vezes vendido em supermercados, e de um café de especialidade que teve todo esse cuidado no processamento dos grãos e em toda a produção. Falando um pouquinho de análise sensorial, essa aqui é a roda de sabores, ela é um dos principais guias, se não o principal, para que a gente consiga fazer a avaliação do café. Então você consegue usá-la tanto para definir aroma quanto sabor, e ela por dentro você consegue... Ela já tem um certo guia, de maneira a ir te orientando e ir te ajudando nesse processo para você conseguir degustar e dizer quais são as notas de sabor. Então, um café ele pode ser mais floral, ele pode ter um gosto fermentado. Aqui tem algumas notas de sabor que são notas ruins. Por exemplo, um sabor a queimado, sabor a petróleo, sabor a borracha, o sabor mais herbal. E aí, com base nisso, vai especificando, porque você pode falar, esse café é frutado, ok, mas qual o perfil, que tipo de frutas? Não, eu estou sentindo o aroma, esse café, ele tem aromas de frutos vermelhos, ok. Frutos vermelhos, dependendo do café e até da pessoa, porque isso aqui também não é algo que você vai sentir pela primeira vez em todos os cafés e você consegue fazer essa descrição sensorial, envolve também muito treino, você consegue treinar tanto o seu paladar quanto o seu olfato. E você pode tomar um café e sentir e falar, não, isso aqui, frutos vermelhos, mas aqui você tem morango e amora. E aí, depois disso, você inclusive, e aí onde tem em alguns campeonatos, até uma descrição muito mais específica. Não, isso aqui não é nem morango, isso aqui é iogurte de morango ou isso aqui é cheesecake de morango. Por quê? Porque o aroma vai remeter àquilo, ou então o sabor é uma sensação como se você estivesse comendo aquilo. E em cafés, quanto mais complexos os cafés são, ou seja, quanto maior a pontuação, muitas vezes mais você vai encontrar mais sabores dentro desse mesmo café, onde inclusive vai tendo não uma transformação, mas uma mudança. Às vezes você provar um café quente, ele vai ter um sabor e vai te remeter a alguma coisa. Se você esperar e depois provar, a chávena está fria, já tem 1 hora que você está lá. Você provar, você vai ver que aquilo já tem um sabor completamente diferente. Agora falar um pouquinho sobre cuppings. Cuppings é a maneira de você fazer essa avaliação profissional, essa degustação profissional do café,
Para isso, você tem alguns parâmetros para seguir, justamente de maneira a padronizar o processo. Aqui a nossa ideia inicial era fazer um cupping para vocês participarem, mas pela questão logística, no final nós vamos preparar o café no métodos filtrados para vocês verem a diferença entre o café comercial e o café de especialidade, porque pela logística seria um pouco mais fácil. Mas, e aí é algum ponto que eu também deixo para vocês, que é, se vocês acompanharem algumas cafeterias e torrefações aqui da cidade do Porto, muitas vezes tem eventos de degustação de café que são gratuitos, com desde, assim, e não são nem até com cafés tão simples, então vocês vão encontrar muitos cafés incríveis e até pela experiência também, eu acredito que vale muito a pena, tanto para, eu tenho interesse, eu só quero ver o que é, como que é. Lá, praticamente todas elas vão perguntar, quem nunca fez cupping, e vão fazer toda uma explicação ainda mais detalhada, explicando tudo passo a passo. Mas também, eu gostei, quero participar demais, é uma das maneiras de você ter acesso e ter outras pessoas que também vão conseguir debater isso com você e trocar experiências. Mas só explicando resumidamente o processo do cupping, você vai fazer uma moagem do café, normalmente 12 gramas de café para cerca de 200 mililitros de água. Você coloca o café moído numa chávena, uma chávena um pouco mais aberta. Você vai sentir o aroma, que a gente chama de aroma seco. Depois disso, você vai colocar água quente, normalmente a 96 graus. A partir daí, você já tem um aroma molhado, onde pode, em alguns cafés já vai ter uma diferença, em outros cafés nem tanto. Com 4 minutos, você quebra a crosta desse café e limpa, ou seja, tudo aquilo que fica na parte de cima, você retira, são pequenas impurezas, e abrindo isso também, você deixa sair todo o gás carbônico, e então, com cerca de 10 a 12 minutos, que o café já vai estar numa temperatura mais baixa, já vai ter arrefecido um pouco, você, com uma colher, você pega um pouquinho do café e sorve aquilo, de maneira que o café se espalhe na sua boca e você consiga sentir e aos poucos ir descrevendo aquele café, sentindo o corpo do café, a doçura, a acidez dele, e com base nisso você vai conseguir provar esse café e ter essa experiência e essa sensação para conseguir depois fazer uma avaliação ou então até descrever um pouco sobre aquilo. Falando um pouco sobre competições de café, aqui eu coloquei as 7 principais competições de café. Não está a minha fotografia aí? Não, eu só encontrei a do Rui. As 7 principais competições de café, que são competições organizadas pela SCA, que basicamente elas se dividem em países muito grandes, como por exemplo os Estados Unidos, você tem as regionais por estados. Depois disso, você tem os nacionais e depois do nacional, você tem um campeonato mundial. Numa comparação, é quase como se fosse uma Olimpíada de café. Então, você tem o campeonato de barista, onde você tem que preparar 4 expressos, 4 bebidas com leite e 4 bebidas de assinatura, contendo café em 15 minutos, junto com uma apresentação para os juízes. E também, tudo que você serve, você precisa descrever. E aí nessa foto, inclusive, temos aqui o Rui Pedrosa, que hoje ele trabalha na SO. Ele foi o último campeão português de barismo e que no Mundial ele ficou em 15º e que ele também é ex-aluno da Escola de Hotelaria. Depois você tem o Brewers Cup, que é uma apresentação de café coado, onde você pode escolher o método e você tem 10 minutos para fazer uma apresentação e servir 3 cafés, que inclusive essa é uma das competições que vai ter sábado na Alfândega, que inclusive eu vou participar, e que é uma competição a nível Portugal e que o vencedor vai ano que vem para a Indonésia representando Portugal. Além disso, você tem o Cup Tasters, que também é uma segunda competição que vai acontecer na Porto Coffee Week, essa vai ser na sexta-feira, onde você vai provar 3 cafés e você tem que não adivinhar, mas dizer qual é o café diferente. Você tem que fazer isso em 8 sets de 3 taças. Em cada uma das taças vão ter 3 taças
em cada set. Você tem 3 taças, onde 2 são iguais e a terceira é diferente. E aí quem tiver o maior número de acertos no menor tempo ganha. Quem ganhar aqui também vai ano que vem para a Suíça, representando Portugal. E além disso, você tem um campeonato de torra de café, que são para torradores que vão receber amostras na hora e torrar o café para ver com uma base em juízes qual vai ser o melhor. O Coffee Good Spirits, que você prepara drinks com café, então você tem que criar coquetéis, e em uma das fases você inclusive tem que criar um melhor Irish Coffee, e aí essa é uma que é padrão para todo mundo, mas cada um pode usar o seu café, o seu whisky e fazer o melhor Irish Coffee possível. Além disso, temos a de latte art, que são desenhos em café, e por último o Ibrik, que é uma de café turco, que essa já é acho que a mais diferente entre todas essas. Um pouco antes de finalizar essa parte teórica, eu queria falar que esse mundo de café, muitas vezes a principal porta de entrada é como barista, e até depois como barista você tem muito mais possibilidades e com base no que você gosta, você pode ir para a área de análise sensorial, ir para a área de análise de torra, dependendo da empresa, e fazer a gestão desse espaço dessa empresa no futuro. E que, inclusive, é uma das áreas que até tem uma empresa que eu trabalho para ela, Sargento Martinho, tem uma ideia de tentar fazer algumas parcerias futuras com a Escola de Hotelaria, que é de que, se algum aluno tem interesse em, eu quero fazer meu estágio como barista, eu quero trabalhar com café, que é da gente oferecer uma formação adicional sobre café, para vocês e depois indicarem para uma das empresas parceiras, uma das empresas que trabalham com a gente, vendendo café. Isso é uma das maneiras. Em Portugal tem algum déficit de colaboradores em várias áreas, na área de restauração também, e a ideia do café de especialidade é justamente de tentar encantar vocês para que vocês não estejam num espaço somente servindo café, mas que vocês achem isso algo incrível, que vocês queiram estudar e aprender mais para oferecer a melhor experiência para o cliente com base na hospitalidade. Porque o café está muito, principalmente para mim, o café está muito relacionado a isso. A hospitalidade, a uma maneira de você criar conexões, você transportar para outros lugares. Por exemplo, teve um dia que eu estava trabalhando numa cafeteria e entrou uma cliente, uma salvadorenha, ela viu que eu tinha um café de El Salvador, ela pediu para provar e ela ficou muito emocionada com aquilo, porque ela disse que isso lembrou dos pais dela e de quando ela era criança, de tomar café com a família dela, e que ela não ia para lá há muitos anos, mas que ela foi automaticamente transportada para esse espaço. Então, essa hospitalidade, ela está presente no serviço, e isso é muito, muito interessante. Tudo isso leva para a comunidade. Eu gosto muito e falo para todo mundo que o Porto, a cidade do Porto, tem uma comunidade de café muito acolhedora e muito boa, que vai para quem fala, eu tenho interesse, eu quero participar, eu não conheço ninguém, será que eu vou? Sim, você vê eventos sobre café, como por exemplo a Porto Coffee Week, que você pode ir, que você vai conhecer várias pessoas, você vai ter acesso a torradores, empresas de equipamentos e tudo. Tanto que eu, antes de vir para Portugal, eu sabia que eu já queria trabalhar com café, comecei a seguir algumas pessoas no Instagram. Em 2022, eu cheguei aqui em junho, comecei o curso na Escola de Hotelaria no final de setembro de 2022 e, por exemplo, já conhecia virtualmente a Sofia e o Hugo, estive com eles na Porto Coffee Week. Ano passado
participei como voluntário, fui em palestras e esse ano estou aqui até como palestrante na Porto Coffee Week também, aproveitando. No domingo eu vou dar um workshop de home brewing, ou seja, com técnicas para você fazer um melhor café coado. E tudo isso é possível principalmente essa comunidade de café, todo esse acolhimento que eu e muitas outras pessoas buscamos oferecer para todos que estão interessados nisso. E falando um pouco sustentabilidade, que é um tema que vocês vão estudar bastante por aqui, ligado principalmente à hotelaria, mas que em qualquer área da vida vocês podem aplicar, e no café não é diferente, até porque com as mudanças climáticas, cada vez está mais difícil para os países produzirem e terem qualidade na produção, e isso vai impactar no preço final, ou seja, se você tem uma produção menor do que o esperado, isso vai sair muito mais caro. Então, tanto que a tendência, e eu não falo nem só sobre café de especialidade, mas sobre café como um todo, e eu também acompanho um pouco sobre cacau e vejo que tem muito, é que os preços subam bastante nos próximos anos por causa disso. Então, por mais que seja clichê falar, mas temos que pensar na sustentabilidade e em todas as maneiras que temos de melhorar as nossas ações do dia a dia para ter um reflexo nisso. E por último, a importância de qualidade na restauração. E esse é um outro assunto que eu e vários amigos da área de café falamos, que imagina que você vai num restaurante com uma estrela Michelin, num restaurante incrível. Se você sabe que todos aqueles alimentos foram escolhidos com base na qualidade, que o vinho que está ali foi provado entre vários vinhos para você escolher o melhor vinho que fazia o pairing, por que no final, ou seja, no encerramento, não vai ser com uma chave de ouro? Ou seja, você não vai pensar no café, você não vai pensar na bebida que você vai servir ali, que vai ser realmente assim, o fecho da sua refeição, que para quase toda a gente é com um cafezinho no final, depois da sobremesa. Por que você não vai fazer isso de maneira a buscar, não, eu quero realmente oferecer um produto que ele vai ter a mesma qualidade que os ingredientes anteriores eu tive ao escolher e ao procurar. Hoje, eu sei que aqui no Porto, alguns lugares fazem isso, o Escalduna mesmo é um restaurante que se preocupa com isso, mas a gente ainda vê que em vários restaurantes, não só estrelados, mas restaurantes incríveis, vários hotéis 4, 5 estrelas não estão preocupados com isso, só que é algo que a gente tenta fazer com que isso cada vez mais mude e que melhore, pensando nessa experiência, de maneira a agregar em todo jantar ou em toda refeição. E para vocês saberem um pouco mais, caso tenham interesse, aqui tem 4 indicações, cada uma totalmente diferente. Tem esse livro, The World Atlas of Coffee, do James Hoffmann, que é um youtuber muito famoso, um ex-campeão mundial de barismo e uma pessoa que tem uma didática incrível. Esse livro é muito bom, ele fala sobre as espécies, países produtores e te dá um resumo sobre café. E além de tudo, você consegue encontrar o James Hoffmann no YouTube, ele faz vídeos e testes sobre vários assuntos relacionados ao café. The Story of Coffee, esse é um pequeno documentário que tem na Netflix e você consegue também encontrar em outros sites, onde ele conta um pouco da história do café, com um pequeno foco em como o café também depois chegou no Reino Unido. Mas ele fala realmente sobre o início do café, sobre como o impacto do café nos anos de 1500 até 1800, de maneira entre como tudo isso, como aquela bebida era servido nas cafeterias e como isso influenciou principalmente a burguesia, mas também vários movimentos artísticos e intelectuais. A AB Coffee é uma escola de café aqui da cidade do Porto. O Hugo, que está aqui atrás e que vai me ajudar a preparar os cafés, é um dos instrutores e sócios. Lá vocês encontram vários cursos de café, desde curso de barista até curso de torra, passando pelo café verde, análise sensorial, brewing, e além de ter alguns workshops, como latte art,
como preparar café, como melhorar o seu café em casa. Então, vocês podem dar uma olhada no site deles, que tem bastante informações. E, por último, a Sargento Martinho, que é uma torrefação portuguesa de café, é onde eu trabalho, e que, além de vender café, a gente vende bastante equipamentos. Então, quero comprar uma V60 que está na faixa de menos de 20 euros, quero começar a fazer café em casa. Vou dar uma olhada. Não, comecei e quero comprar mais equipamentos. Então, é um lugar que você pode comprar pela internet e receber em qualquer lugar. E agora, para finalizar, a gente vai preparar alguns cafés aqui. Nós vamos preparar 2 cafés. Um café comercial, que é um café Brasil. Mais uma vez, tem uma torra um pouco mais escura, um pouco mais excessiva. E também um café de especialidade, que é um café Guatemala, processamento lavado da Senso, que também é uma outra torrefação de café aqui do Porto e uma das minhas cafeterias favoritas. E aí a ideia é que vocês vejam um pouquinho da diferença entre cada um dos 2 cafés. Se quiser falar um pouquinho da Porto Coffee Week, enquanto a gente prepara aqui nos bastidores. E eu vou ajudar o Hugo a preparar aqui, daqui a pouco a gente vai subir, e enquanto isso a Sofia vai falar um pouquinho sobre a Porto Coffee Week para vocês. Subindo. Então, este fim de semana, que é... Agora os eventos, na realidade, até sexta-feira estão completamente esgotados. O que nós temos, e pode ser bastante interessante, nós hoje à noite temos uma kick-off party, que é completamente aberta ao público, no Baco, onde podem vir, há cerveja, há vinho, há bifanas. E é um momento de networking mesmo. Aqui a ideia é o pessoal conhecer-se, a ver. Esta parte da comunidade para nós é muito importante e por isso fazemos sempre um evento completamente aberto, quem puder venha. Amanhã à noite temos o Latte Art Throwdown, portanto é uma competição de latte art, ou seja, desenhos, neste caso, bebida vegetal no café. Portanto vão ver desafios muito giros. O ano passado tivemos pessoas a fazer caracóis, okay? Caracóis, o animal, no café, é incrível. Portanto vale a pena vir, com a vantagem que, para além de haver comida, cerveja, vinho e tudo, e aí está tudo pago, portanto vocês podem vir só pela experiência, mas para além disso, isto é um zero waste, é uma parceria com a Oatly, e portanto todas essas bebidas que são feitas de café e leite, ou bebida vegetal, são transformadas num cocktail, portanto também tem essa parte, podem vir beber os cocktails que são feitos para não haver desperdício das bebidas de café, que acontece muito nestes campeonatos. Depois temos, durante o fim de semana, então, estamos na Alfândega e queríamos também pedir o vosso apoio nisso, já tínhamos falado com a escola, nós vamos ter as competições da SCA. Eu, para além de ter o Porto Coffee Week, sou coordenadora nacional da SCA, da Specialty Coffee Association, portanto, que há um capítulo em cada país, que está responsável por organizar os campeonatos. Portanto, neste caso, estamos a organizar este ano o Brewers e o Cup Tasters. Portanto, o Brewers será no sábado e o Cup Tasters na sexta-feira. E precisamos de voluntários. Portanto, quem quiser vir aprender um bocadinho mais, experimentar café, nós idealmente precisamos de pelo menos 9. Portanto, na sexta-feira, aqui o trabalho será um bocadinho ajudar só a servir os cafés nas chávenas. Portanto, são imensas chávenas, como podem perceber, cada participante tem na mesa 8 sets, cada um com 3 chávenas. Portanto, é muito que é preciso tirar um termo, pôr na chávena, levar para as mesas, garantir que está toda a temperatura certa, portanto precisamos de muita gente para isto. No sábado, no Brewers, aquilo que nós fazemos é atribuir um voluntário a cada um dos participantes e, portanto, o voluntário acompanha o participante naquilo que for necessário. Se for necessário buscar equipamento, se for necessário levar para o palco, nos testes, confirmar coisas, portanto é aqui um apoio bastante grande ao participante, ao concorrente a campeão. Portanto, aquilo que se calhar fazemos é, através da escola, se puderem fazer essa recolha de quem é que está realmente interessado e poderá ter a dispensa na sexta-feira para nos dar esse apoio, seria o ideal. Nós providenciamos o almoço e, claro, a entrada depois no Coffee Market nos restantes dias. Estão bem? O horário, na sexta e sábado, começa às 9h30. O Coffee Market só abre às 10h, nós começamos às 9h30 aqui com a parte de briefing e assim, portanto pedimos que os voluntários estejam a essa hora, o mais tardar às 9h30. Na sexta-feira acabará cedo, por volta das 5 da tarde deve ter terminado. No sábado poderá ir até às 7 da tarde. Okay? Não vai passar disso, não se estragará à noite. Está bem?
Mais alguma questão que eu possa ajudar aqui sobre a Coffee Week, sobre ser voluntário na SK? Não? Olha, durante a semana tens no mapa, não sei se já tens um mapa contigo, os sítios onde nós vamos estar são os marcados a vermelho no mapa. Tens as moradas, tens os locais, portanto é mais fácil assim. Obrigado. Hoje é no Baco. O Baco fica ali perto do Palácio de Cristal. É uma rua paralela à Júlio Diniz. Perto da Rua da Torrinha. Acho que é não, Rua da Torrinha. Não, é perpendicular à Rua da Torrinha e à Rua falar do Diniz, pela não Rua da estou em erro. Torrinha. É perpendicular, paralela à outra. Olha, Sofia, só temos que pensar aqui. É de ser o número... Com licença. O Baco é o número 10, não estou em erro. Não, 10, o Baco... O Baco se calhar não está. Não está. O Baco fica, mas fica muito próximo, fica... Não, tá, é o 8. O Baco é o 8. Mas ali uma pergunta, Sofia. Desculpa. Por exemplo, quem for fazer desmontar nessa dia, sem que ir com algum papel específico? Não é necessário. Não. Aquilo que vão ter será uma acreditação, só para sabermos que estão como staff. Mas... Podia ser um braço. Não. Não, pedimos que vão, pronto, decentes, mas é uma coisa muito informal, ok? Tal como nós estamos aqui de calças de ganga e sapatilhas, o mundo do café é informal. É aquilo que nós fazemos de manhã. Diz-me. Não, a maior parte dos nossos participantes falam português. Nós vamos pedir, claro, que alguns falem inglês, pelo menos para nós podermos aqui orientar. Não há problema. Nós temos tanto, mesmo dentro do nosso Coffee Market, nós temos voluntários que já estão connosco, que só falam inglês e outros que só falam português. Portanto, o ideal será alguém que realmente fale das duas coisas, mas também, lá está, por exemplo, o João vai precisar de um voluntário e não precisa de falar inglês. Portanto, não há problema. Está bem? Obrigada. Mais alguma questão que eu possa ajudar? Olha, aquilo que, pela minha experiência, e eu não fui voluntária, mas o Hugo participou em 2 campeonatos nacionais e, portanto, eu estive com ele no backstage, é realmente perceber o que é isto de uma competição. Isto é super importante. É o perceber como é que se compete e o que é necessário, o que é que envolve, perceber que é muito mais do que só tirar um café, não é? Nós temos esta ideia que é só tirar o café, vais acabar por provar muito café e, para além disso, sempre que não estiveres ali, podes realmente conhecer o resto do Coffee Market, onde vai haver palestras, vai haver provas de café, vai haver... temos 20 torradores nacionais este ano, portanto, dá para perceber um bocadinho de o que é que se faz em Portugal e todo este contacto com estas pessoas que estão muito focadas no café. Vais certamente aprender imenso sobre café num dia. Portanto, tens ali um momento em que eles estão... Nós dizemos que eles são nerds, não é? Estão assim, tipo, focados e eles sabem tudo e às vezes fazes uma pergunta e estás à espera de uma resposta de 2 frases e eles estão ali meia hora a falar contigo sobre café. Mas acho que é super interessante para quem está realmente interessado em perceber um bocadinho de café, é o momento ideal. Okay? Acho que é mesmo isso. É verdade, não é? Vocês são nerds de café. A simpatia do Hugo tirando foto. Não, desculpa, não estava a prestar atenção, estava a dizer. Pronto, acho que é isso. Gostávamos mesmo muito de ter esta parceria com a Escola de Hotelaria. É a primeira vez que se fazem campeonatos nacionais cá no Porto. Nos anos anteriores em que houve os de barista eram em Lisboa e havia um apoio da Escola de Hotelaria de Lisboa nesse sentido. E nós gostávamos de realmente ter a mesma parceria aqui porque acho que é muito importante para vocês, mesmo que depois acabem por não trabalhar só na área de café, mas levarem este conhecimento para o futuro, para os restaurantes, para os hotéis onde forem trabalhar. Acho que é muito importante e é aquilo que faz falta, é haver esta ponte entre os 2 mundos, entre o mundo do café, que não é só a cafetaria, mas também existe café na restauração e na hotelaria e, portanto, acho que é exatamente essa ponte. Eu posso sugerir uma coisa? Diz-me. Eu acho que eles podiam se levantar, vir para aqui um bocadinho e até tu nos esclareces mais alguma coisa enquanto o João Estão à vontade. explicava o resto do... Digo, certo? Não. Não, deixava lacrado. Deixar lacrado. Só que a diferença é que, por exemplo, se ele não tiver fechado a vácuo, ele vai perdendo o gás carbônico, só que vai entrando oxigênio. E aí, com o oxigênio, ele vai oxidando o café e ele vai perdendo cada vez mais a qualidade dele. Dá-te exemplo, eu vendo café Cristina, no fundo,
vem sempre com um bocado de oxigênio no fundo dele, não está em vácuo. Então Sim. ele deixar como está ou arrebentar essa pelezinha? Não, pode deixar como está nesse caso, sim. E aí, aqui, uma das diferenças que vocês também veem entre o café de especialidade e o café comercial é, por exemplo, o peso que você usa e o rastro, por exemplo, a quantidade de café para a quantidade de água. Para você fazer um expresso de café comercial, muitas vezes para um expresso duplo, você vai usar 7 gramas mais ou menos de café. Café duplo? São 2 cafés, né? Isso, ou fazer 2 cafés. Para o café de especialidade, para você fazer um expresso, ou fazer 2 expressos, você vai usar mais ou menos 18 gramas de café. Olha, estás a ver aquelas coisas antigas que se metem no fogo e o café começa a... O balão. Exato, isso... É toda de metal, não é? Exato. É uma moca italiana. Isso não é bom para fazer café. Eu nunca fiz, mas Gostas? Nunca fizeste? Nunca fiz, mas já vi... Eu não gosto. Okay. Mas Eu também não. Eu sou campeão, sou incrível. Não gosto porque me queima o café, ou seja, tu não tens hipótese de controlar a temperatura. Mas há pessoas que adoram e está tudo bem. Não, é um método de fazer café como isto ou como um expresso. Há vantagens e desvantagens. Geralmente dá-te um café mais encorpado. Imagina, o mesmo café, numa moca italiana dá-te mais cor e um bocadinho mais de amargor. E eu, como não quero tanto amargor e tanto corpo, então evito fazer esse método. Mas é fixe. O de balão, como o João estava a falar, também é um ótimo exemplo. Geralmente nas casas assim das nossas avós havia sempre uma coisa dessas lá em casa que ninguém mexia, porque era muito trabalhoso fazer alguma coisa. Também é super fixe e é um método completamente diferente da moca italiana. Ou seja, depende do que é que tu queres do café. Mas o café, fazendo desse modo ou fazendo assim, vai saber diferente. Completamente diferente, sim. E à medida que vais provando mais, vais percebendo cada vez mais as diferenças. Mesmo num expresso, imagina, só neste método tu já notas algumas diferenças. Agora imagina com métodos diferentes, com o mesmo café, tu percepcionas também coisas diferentes. Eu até posso passar por aí, é mais fácil. João, se quiseres eu calmo. Tu vais ver logo, se comparares, a melhor forma de vocês trabalharem, e mesmo, desculpem eu me estava a meter aqui, mas em qualquer área, se vocês compararem uma coisa com a outra, estão a fazer um bolo, se compararem um com o outro, mais facilmente conseguem perceber as diferenças e as nuances de cada um. Se alguém quiser... Nós dizemos que queimar o café não é uma palavra tecnicamente mais correta, mas vai aumentar muito o amargor de um café. Um café que é muito sensível, como a torra clara, não vais conseguir perceber nada. Nós dizemos que está, em inglês, muted, não se consegue notar sabor nenhum, a não ser o café em si. Pronto. Mas nós queremos um bocadinho mais. Queremos um bocadinho mais nuances. Desculpa, já me calei. Aqui ainda tem mais café. Então, se vocês ainda quiserem, e aqui um pouco mais do comercial, quiserem fazer. E a água quente liberta mais aromas. Quanto mais quente, mais consegues extrair. Imagina que isto é um perfume e quanto mais puseres água quente, mais consegues libertar o perfume do café. Menos que não seja a ferver, Sim, há quem defenda que não deve ser a ferver, há quem defenda que deve ser a ferver, em alguns casos com a torra mais clara, porque como a torra é muito clara, devemos esticar um bocadinho mais a corda. A evaporação da água não leva aromas, como se estiver a ferver não leva aromas. Sim e não, ou seja, quando estamos a ferver, há minerais que se soltam e vão alterar a composição da água e depois vão alterar na forma como mostramos o café. Mas já estamos a trabalhar num patamar bastante bem elevado. Sim, sim. Nós ainda não estamos nesse nível no café, porque é mesmo muito complexo. Mas tem um jogo que, só interrompendo, tem um jogo que é mais ou menos sobre isso. Você recebe 8 amostras de café e aí você tem que adivinhar de qual país, qual região, qual o processo do café
Vocês conseguem? Eu não. Eu não sou bom nisso, mas eu conheço umas pessoas. Sim, Não, mas tem café, aos poucos tem cafés que você consegue. Por exemplo, o café da Etiópia, ele é muito floral. Ele vai lembrar, em muitos casos vai lembrar um chá. Então, para mim, é um café mais fácil de eu provar e falar, isso aqui é Etiópia. O café Brasil não costuma ter tanta acidez. Então, dependendo do perfil que você beber, assim, você vai bebendo café e conhecendo, você já começa a aprender e a saber diferenciar isso. E como é que vocês, por exemplo, treinaram o vosso paladar? Como é que se treina o paladar? É como tudo. Eu tenho tenho 2 filhos e há um que está agora a aprender a escrever. E aquilo mexe-me um bocadinho quando ele está a escrever um I, aquilo ia. Mas se ele não treinar, nunca vai conseguir praticar a escrita. É exatamente a mesma coisa em tudo na tua vida. Por isso, se quiseres agora uma dica, treina. O que quer que queiras fazer, treina ao máximo. E se tu reparares, eu cheguei a fazer. Eu também sou videógrafo, eu filmei a seleção portuguesa de futebol. O Ronaldo é o primeiro a entrar. Isto não é mesmo. As pessoas pensam que é tipo. Não, isto é mesmo um mito. Não é? E ele é o primeiro a entrar e é o último a sair. E, treina mais. Ok, tem um dom, gosta daquilo, isso é fixe. Mas ele treina mais que todos os outros e é por isso que é melhor. É tão simples quanto isso. Por isso, quanto mais vocês provarem, geralmente nos cursos pelo menos no café, o que acontece, também acho de vinho, que é quando saem desses cursos, depois começam a provar tudo e mais alguma coisa, sopa e tudo, começam a sorver e essa sopa tem nada. E é assim, e é provar as coisas, não teres preconceito nenhum em relação a nada, beber o que quer que seja sem qualquer tipo de preconceito, é super complicado, mas não pensares, eu vou gostar disto. Porque se tu pensares assim, vais gostar, e se pensares, não vou gostar disto, não vais gostar, garantidamente. Mais uma vez, uso os meus filhos. Isto é tão chunga, nunca provaste, como é que não sabes? Depois eles provam e dizem, não gosto. E eu, pronto, ok, tudo bem. Justo. Mas se não provares, nunca vais perceber essas diferenças todas e comparar, não é? Eu, pelo menos, eu digo sempre isso. Comparar 2 receitas é sempre o mais fácil. Dos aromas que vocês conhecem, muitos aromas. Por exemplo, como tem a parte das pessoas, uma laranja, raramente a pessoa é capaz de pegar. Não é comer uma laranja, dificilmente é capaz de pegar nela para cheirar. Depois, para comer uma cheira. Sim. Amanhã aparece um aroma qualquer de laranja e vocês nem sequer identificam. Porque está mostrado num café ou está mostrado num vinho, vocês não identificam. E começava a dizer, vocês vão começar a treinar, a provar tudo, vocês quando andam por ela, estão a provar tudo e cheirar tudo. Vocês vão comprar a fruta, a primeira coisa que fazem é cheirar. Ou uma maçã para cheiro. Porque isto é que é uma questão de treino. Porque se perguntar a toda a gente, quando nós somos novos, eu nunca vou conseguir, não consigo provar vinhos, nem muito menos café. Ninguém sabe provar cafés e ninguém sabe provar vinhos. Ninguém nasce com isso. Então a gente aprende. Ou provar cafés, ou provar vinhos. Uma questão de treinando. E vão treinando, aos poucos vão absorvendo o treino com o tempo. É uma questão de começar a treinar. E isto é uma escola para... E partilhar. Partilhar é super importante. Sim. Por isso é que estes eventos dos festivais, isto que o João está a fazer, para nós é tipo o essencial. Para se perceber a que é que se pode chegar. Vocês vão a uma prova lá de vinhos. Muita gente vai à essência. A primeira coisa que as pessoas fazem, vocês veem as pessoas entrar, para ver as pessoas assim, tudo derramado. As pessoas chegam lá, bebem os vinhos, que vão os melhores para se derramar. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu já fui à essência de vinho e já saí de lá mais ou menos animado. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vou 2 dias. Faço 2 dias. O primeiro dia não bebo nada. Meto a boca, provo e faço. Provo os vinhos. Provo. Vou provando. Um dia assim, já foi os vinhos que queria, se calhar já levo para lá com os amigos e já bebo um bocado. Assim vamos jantar, já foi os vinhos. Agora, se eu beber 2 vinhos, que seja, o terceiro e os que andei para a frente, nunca vou os conseguir provar. Já conheci os vinhos, já bebi os vinhos todos, já estou ali misturado, já não se consegue provar nada. E vocês aí sim, vão lá, provam os vinhos. E o café é exatamente a mesma coisa. Vão provando. Se vocês se encharcam um café, o último até que o 5º ou 6º café, já estão enchidos de café. Vão provar melhor o melhor café. Para meus amigos, não gostava nada. Vocês não vão provar. Ainda já com os gostos todos mostrados no anterior. É aquilo que eu digo, provem, nós vamos para aquela coisa de produzir-se de beber. Não, é provar. Vocês vêm assim.
É questão de provar. Aprenderem a provar. E até para aroma, tem uma empresa francesa que chama Lené, que ele tem um conjunto com alguns frasquinhos que você tem vários aromas. Eles têm o Lené du Vin, que é o original, inspirado para você treinar para provas de vinho. Depois disso, eles fizeram o Lené do café. E então você consegue ir sentindo os aromas justamente, porque é aquilo que o chefe Euclides falou. Se eu vou comer um morango, eu não sinto o aroma daquele morango. E aí muitas vezes, até se a gente vai comer ou se sentir um cheiro de morango, é muito mais fácil você pensar num cheiro artificial do que no cheiro da fruta. Porque se você vai comprar fruta, vai ter uma qualidade maior, outra com qualidade menor. Por exemplo, o cheesecake. Do cheesecake também, porque Muito bem, você vai, por exemplo, você sentiu o aroma de um café. É morango. Não, pode ser que ele tenha ali um componente lácteo que vai te remeter a iogurte de morango, ou pode ser que ele vai ter algum outro componente que você vai sentir o cheiro e falar, nossa, eu comi um cheesecake de morango uma vez, é o mesmo aroma. E aí junta tudo isso, treino, repertório, então quanto mais você experimenta, mais você vai lembrando e guardando aquilo, e depois você vai fazendo essas associações. E uma boa jornada para vocês aqui na Escola de Hotelaria. Muito obrigado.